Quanto vale o profissionalismo de um jogador de futebol quando o sucesso e a alegria da família estão em jogo? Você deixaria de marcar um gol para poder ajudar o seu pai? O Radar Peleja de hoje te conta a história com um desfecho improvável de uma família que respira o futebol venezuelano. Não é novidade para ninguém que a Venezuela passa por situação complicada social e economicamente. No meio de um turbilhão de sentimentos, o futebol acaba sempre servindo como uma alegria mínima ao povo de um país. Giancarlo Maldonado é de lá, mas estava jogando no México quando a crise venezuelana começou a aumentar. Numa entrevista a um jornal mexicano, ele afirmou com toda certeza: "São anos muito difíceis e dói ver meu país assim. É um momento que todos querem ficar juntos e próximos dos familiares." Quando ele cogitava voltar à Venezuela, uma notícia abalou seu emocional e lhe deu a certeza de ir para casa. Seu pai, Carlos Maldonado, treinador conhecido, foi diagnosticado com câncer na Venezuela. Giancarlo decidiu voltar e jogar no mesmo clube que seu pai. Era o momento de ser treinado por ele no Deportivo Táchira e acompanhar o tratamento de perto. Carlos se saiu bem na luta contra o câncer. Meses depois, mudou de clube e foi ser técnico de um time de menor expressão, o Puerto Cabello. Seu filho continuou no Táchira. Em maio de 2019, um momento entre os dois que ficará marcado na história do futebol mundial. Na briga pela 8ª e última vaga para a fase mata-mata da Liga Venezuelana, Puerto Cabello e Deportivo Táchira se enfrentavam no duelo entre pai e filho. Quem vencesse passaria. O empate, porém, tiraria os dois. O jogo estava 2-1 para o Puerto Cabello e Carlos Maldonado estava levando o clube sem expressão às quartas de final do torneio. Já nos acréscimos, sem chance de virar o jogo, Giancarlo acerta um chute de fora da área e marca o gol de empate. Já não havia tempo para a virada do Puerto Cabello ou para o terceiro gol do Táchira. Giancarlo eliminou seu pai do torneio. Logo após o gol, enquanto seus companheiros esboçavam uma comemoração, Giancarlo começou a chorar. Era inevitável e instantâneo. Ele tirou o sonho do pai em continuar na briga por um inédito título do clube que treina. No banco do Puerto Cabello, jogadores e principalmente o treinador reagiram com decepção a essa eliminação. O destino foi cruel com os dois. E muita gente estranha a atitude de Giancarlo, que buscou o gol até o fim, mesmo sem chances da virada. O seu profissionalismo ficou acima da relação com seu pai, mas só os dois sabem do quanto já venceram juntos em outras batalhas da vida. E você, o que teria feito no lugar do Giancarlo? Comente, se inscreva no canal e até o próximo Radar Peleja. Esse é Israel Damonte, jogador do Huracán da Argentina. Você provavelmente nunca verá o volante tirar uma foto com a equipe olhando para as lentes. Não importa o adversário e o estádio, Damonte será sempre o único a olhar para os lados. Mas por quê? O Radar Peleja de hoje te mostra até onde pode ir a paixão de um jogador pela sua família. Por muito tempo, esse fato intrigou torcedores e a imprensa argentina. No início, pensava-se que era apenas uma distração do jogador. Mas à medida que foi se repetindo, as perguntas começaram a surgir. Até jornalistas brasileiros ficaram curiosos, já que o Huracán em 2019 caiu no grupo do Cruzeiro e Damonte tiraria mais fotos olhando para os lados. Há muito tempo que me perguntam sobre isso. O motivo de eu olhar para o lado não é distração, é meu irmão, que faleceu em 2009. No Natal daquele ano, o irmão mais velho de Israel Damonte sofreu um acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. Ele era conhecido na família por ser distraído nos momentos das fotos e sempre na hora do clique estava olhando para os lados. À medida que ele foi crescendo, continuou a fazer, mesmo adulto, só para provocar sua mãe. Essa brincadeira virou uma marca do rapaz na família. Depois do acidente fatal, Israel fez uma promessa a si mesmo: irei homenagear meu irmão em todos os jogos. Ele então repete a brincadeira do primogênito e emociona sua família em todo o pré-jogo. Mas a ligação de Damonte com a sua família não para por aí. O seu cabelo descolorido não é uma mera escolha com base no estilo ou na moda. Seu pai não possui 100% da visão e tem dificuldade de enxergar os jogadores no campo. Comecei a descolorir o cabelo para que meu pai me visse. Para facilitar sua identificação no gramado e deixar seu pai orgulhoso, Israel joga dessa maneira desde 2004. Nunca será só um jogo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Esse clichê do futebol talvez deva ser um dos mais verdadeiros. Israel Damonte está no final da sua carreira, aos 37 anos. Ele pode não ter sido um dos maiores craques do futebol mundial, nem do futebol argentino. Mas para sua família, ele é um gênio. Afinal, ele consegue deixar a cada partida a marca do seu irmão e aos olhos do seu pai.
Há mais de 15 anos, essas cenas foram vistas no estádio do Morumbi durante uma partida entre São Paulo e São Caetano pelo Campeonato Brasileiro. Uma tragédia mudaria o futebol para sempre. O Radar Peleja de hoje conta a história de Serginho, zagueiro do São Caetano que perdeu a vida em campo. Paulo Sérgio Oliveira da Silva, o Serginho, era o zagueiro do melhor time da história do São Caetano e um dos times mais badalados do Brasil na época. Nascido em Vitória, no Espírito Santo, ele chegou ao clube em 1999 e logo virou um dos destaques da equipe. O defensor estava em campo no vice-campeonato histórico da Libertadores de 2002 e também foi um dos titulares do time campeão paulista de 2004, o maior título da história do Azulão. Mas só 6 meses depois da primeira grande conquista do zagueiro com o clube, veio a tragédia. Era a noite do 24 de outubro de 2004, no estádio do Morumbi. O jogo valia pela 38ª rodada do Brasileirão. São Paulo e São Caetano estavam empatados em terceiro e quarto lugar, ambos com 65 pontos. A noite, que tinha tudo para ser uma festa, ficou marcada como uma das mais tristes da história do nosso futebol. O jogo estava movimentado. As duas equipes entraram para ganhar e encostar de vez nos líderes. Serginho corria, marcava, dava carrinho, defendia, assim como qualquer outro dia, quando aos 14 minutos do segundo tempo, com o jogo parado, o zagueiro foi ao chão. E Grafite, atacante do São Paulo, chegou até a tropeçar no defensor sem entender o que estava acontecendo. Jogadores das duas equipes correram para chamar o médico do time, Paulo Forte, que em menos de 1 minuto já estava em campo fazendo os procedimentos de reanimação. A reação nos rostos dos jogadores dos dois times não escondia o tamanho da sensação de desespero em campo. Tanto torcida como imprensa tentavam entender o que estava acontecendo e como um atleta de alto nível pôde ter um ataque tão repentino. Os momentos de tensão ganharam ainda mais força quando foi visto que a ambulância de prontidão estava trancada. E só depois de longos 3 minutos o jogador conseguiu ser transportado. 3 minutos valem muito nesse momento. Assim que Serginho foi retirado de campo, o jogo foi cancelado e os jogadores se reuniram no centro do gramado em oração. Enquanto isso, a torcida de maioria são paulina cantava o nome de Serginho. O jogador morreu no hospital, algumas horas depois, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Segundo o médico do São Caetano, mesmo com os exames em dia, ninguém sabia, incluindo o zagueiro, que o problema no coração do jogador fosse grave ao ponto de causar um mal súbito. As versões e laudos médicos contestados foram parar na justiça, mas ninguém foi responsabilizado e o caso tratado como acidente. Na parte do futebol, o São Caetano não só perdeu 24 pontos na competição por conta de uma punição do TJD, como nunca mais foi o mesmo. A morte de Serginho foi um evento trágico e muito triste na história do futebol, mas deixou lições que valem até hoje. Depois do ocorrido, por exemplo, as ambulâncias de campo são equipadas com diversos aparelhos para esse tipo de situação. Além disso, agora existem acessos que garantem o transporte rápido em caso de emergência. O nome desse jogador nunca será esquecido por quem vive o futebol. E a sua história, por mais triste que seja, precisava ser contada. Qual é o limite da concentração que um jogador consegue ter num jogo de futebol? O quanto é possível esquecer o que acontece lá fora para focar no jogo ali dentro? Você teria a força emocional desse jogador? O Radar Peleja de hoje te conta a revelação de um jogador que chocou o mundo. Esse é Darek Formella, atacante da Polônia que joga no futebol norte-americano. Setembro de 2019 ficará marcado para sempre em sua vida, mas não por uma alegria. Em uma partida pelo Sacramento Republic da Califórnia, Formella era um dos mais esforçados em campo. Seu time empatava um jogo disputado e aos 81 minutos, o polonês marca o gol da vitória. Repare em sua reação. Ele vai ao chão e começa a chorar de repente. Seus companheiros o abraçam, mas sem entender muito bem a intensidade da emoção. Eles comemoram felizes o gol que garantia mais 3 pontos importantes.
Agora, atenção para a sequência dos acontecimentos. O zagueiro Chantsopoulos o abraça e ouve de Formella o motivo do choro. Meu pai morreu, eu soube horas antes do jogo. A expressão no rosto do seu companheiro muda imediatamente. Seu pai? Pergunta o zagueiro. Ele então puxa Formella, aponta para o céu e diz: então esse gol foi para ele. Darek Formella descobriu 3 horas antes desse jogo que seu pai, que estava lutando contra um câncer, havia falecido. Depois da partida, ele enviou uma mensagem à torcida. Não tinha contado a ninguém para manter o foco no jogo e fazer o meu trabalho. O gol da vitória foi o momento em que o atacante desabou. Tudo foi muito simbólico. O clube tuitou uma homenagem ao seu jogador. E muitos torcedores ficaram impressionados com a atitude do agora ídolo. O polonês Formella será sempre lembrado por esse gol. E, consequentemente, a memória do seu pai ficou registrada para sempre na história do futebol mundial. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.